Fala família Palmeiras 90 a mais. Hoje tem notícia importantíssima no mercado da bola. Tem jogador ex-Flamengo mandando indireta e tem a preparação para enfrentar o Mirassol. Muita coisa bacana. Como você sabe, da nossa forma de trabalhar, vamos direto ao assunto. Mas antes, eu quero agradecer do fundo do meu coração algumas pessoas aqui, porque hoje nós batemos a marca de 10 mil inscritos no canal em 4 meses de trabalho. Então, em especial, a gente recebeu alguns comentários aqui pedindo um abraço, cara. É o mínimo que eu posso fazer, né? Então, ó, Everton Leandro, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado por estar sempre ligado aqui no Palmeiras 90 a mais. Rogério, um abraço pra você também, meu irmão. É muito bom contar com você aqui no canal. Também para o Juan aí que tá sempre acompanhando a gente, sempre comentando nos vídeos, isso é muito importante, né? O Manuel também, que mandou um abraço e disse que é de Sorocaba, terra maravilhosa, Sorocaba, né? Um abraço forte para você aí, meu amigo. A gente tem muita coisa legal para falar no vídeo de hoje, então já vamos começar falando aqui do que mais nos interessa, tá? Mercado da bola, que é o que eu mais gosto de falar, né? Facundo Torres interessa ao Boca Juniors, isso é oficial, tá? O River Plate sondou o jogador e é claro que esbarrou num time competente e administrativamente capaz de negociar, que é o nosso Palmeiras, né? A diretoria do Palmeiras não tem interesse em negociar o jogador, entretanto, o atacante Facundo Colídio do River interessa ao Palmeiras. Então começou-se uma especulação, não tinha nada de oficial, né? Que ainda não finalizou, tá? A tendência é que o Facundo Torres fique no Palmeiras, não vá para o River, até porque a gente não tem interesse em reforçar rival. Entretanto, com o Boca Juniors entrando na jogada, as coisas podem sim ficar diferentes, tá? O Palmeiras não tem grandes interesses nos jogadores do Boca Juniors, entretanto, o Boca tem recurso para gastar, né? O Palmeiras gastou algo em torno ali de 71 milhões de reais, se não me falha a memória, né, no Facundo, e é bem verdade que ele ainda não assumiu o protagonismo que se espera dele. Entretanto, eu tô tomando muito cuidado com as minhas falas, porque vejam o Flaco Lopes. Ele ficou 2 anos no Palmeiras, 1 ano e meio, sem esse protagonismo. E olha o jogador que ele se tornou hoje. E assim como ele, a gente pode citar outros tantos, né? Então, Facundo Torres ainda interessa ao Verdão. O Palmeiras quer mantê-lo no elenco, né? No plantel. Mas propostas muito elevadas, algo acima de 70 milhões, podem ser sim um diferencial para levar o jogador. Difícil, né? Acho um pouco difícil o Boca ter essa bala na agulha. Entretanto, pelo Alan, agora nós temos mais dois interessados na Premier League, né? Então você já sabia do Brighton e agora o Nottingham Forest e o Tottenham surgem como os possíveis interessados no jogador. Valores não foram revelados, mas o Palmeiras não vai abrir negociação por valores pequenos, tá? No mínimo aí eu entendo que vai ser no mínimo 30 milhões de euros para começar a conversar. Não vai ser menos do que isso e na boa, Palmeiras não tem por que negociar o garoto agora, né? A menos que ele tenha um interesse muito grande em sair, que eu não acho que seja o caso. É um jogador muito técnico, tá? Inclusive a gente vai falar dele ainda no vídeo de hoje. Prosseguindo, a gente tem uma notícia sobre o Endrick. O Endrick que foi especulado no Palmeiras aí por um certo tempo, né? Um certo período, uma vez que não estava sendo utilizado pelo Xabi Alonso, começou a ganhar alguns minutos com o treinador espanhol porque a torcida começou a pegar no pé, né? Como que o Endrick não joga nesse time do Real Madrid? Tudo bem, ele pode não ser o titular ali porque o Mbappé preenche muito bem a posição, mas cara, bola para ser um primeiro reserva, um reserva imediato, ele tem, né? Então, assim, absurda essa situação, né? Palmeiras especulou ali, ou pelo menos houveram especulações da imprensa, né, com relação à possibilidade dele vir para o Verdão. Entretanto, parece que ele vai realmente fechar um empréstimo de uma temporada com o Lyon. Não sei se é a melhor opção para o jogador, viu? Ligue 1 é realmente uma liga um pouco mais técnica, né? Um pouco menos pegada fisicamente. Por exemplo, a Premier League é muito acelerada, né? Mas, de qualquer forma, o Endrick vai jogar em uma liga de primeira divisão, numa liga europeia ali forte, tá entre as cinco do mundo, né? Talvez ele esteja mirando a seleção brasileira. Eu queria muito que o Palmeiras fizesse um esforço, sabe? Eu não tô culpando e nem criticando a diretoria, pelo amor de Deus. A diretoria do Palmeiras é fantástica, tá? Mas eu queria muito que o Endrick viesse, cara, pra 2026, sabe? Pra gente ter um time realmente, aquele que assusta. Queria muito que isso acontecesse. Tá difícil, quase impossível. Entretanto, nós estamos torcendo, ainda não desistimos dessa possibilidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre a partida contra o Mirassol.
Partida essa que acontece agora no dia 9 de novembro, esse domingo, às 8h30 da noite, horário de Brasília, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A situação básica para você entender como o Palmeiras está se preparando, né? O Verdão é o líder com 68 pontos, 3 à frente do Flamengo, e o Flamengo vai jogar contra o Santos, um time que está na zona ali, quase caindo para a segunda divisão. Não vai ser jogo fácil para eles, assim como não vai ser jogo fácil para nós, tá? O Mirassol é o quarto colocado, estreante na Série A e buscando uma vaga direta para Libertadores. E ó, tem bola para isso, tá? Tem muita bola para isso. O Palmeiras tem um retorno importante, interessantíssimo, que é o Aníbal Moreno, que volta após suspensão e deve assumir a titularidade no meio-campo do Palmeiras. A provável escalação do Verdão conta com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e Piquerez, fechando uma linha de quatro defensiva, né? Aníbal Moreno e Andreas Pereira no meio-campo, Ramon Sousa na esquerda e aí sim, Alan na direita, seguidos de Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa escalação, ela nos mostra que o Palmeiras vai aproveitar os ataques pelos flancos, né? Quando a gente olha para o meio-campo do Palmeiras, o que, que dá para perceber? A gente tem o Aníbal Moreno, que é aquele pilar, né? O jogador de sustentação do meio-campo. A gente tem o Andréas Pereira, que deve atacar pelo meio do campo. E dois jogadores na beirada. Um na esquerda, que é o Ramon Sousa, com características de finalização de fora da área, cruzamento e principalmente bolas penduladas verticalmente, né, para a lateral, e o Alan com características similares, só que muito mais técnico do que o Sousa, né? A expectativa então é que o Palmeiras tenha a condição de pendular nas laterais, avance, ataque, né, as laterais, e o Andréas Pereira chegue pelo meio para finalizar de fora da área, de repente sai até um golzinho assim, hein? Vamos lá. Amanhã você me cobra desse tipo de jogada. E na frente, é claro, Flaco Lopes e Vitor Roque com aquela mesma pressão alta rotacionada que a gente tem falado aqui, que nada mais é do que, enquanto um atacante pressiona a saída de bola do zagueiro e do volante deles, o outro retorna ali para o meio do campo, mais ou menos um pouco antes, né, para buscar uma segunda bola. O Flaco tem ganhado muitas segundas bolas, inclusive no gol da partida contra o Santos, né, o primeiro do Vitor Roque, ele recupera uma bola, ele ganha uma dividida, na verdade, né, e acha o Vitor Roque em condição de balançar as redes. Os desfalques do Palmeiras para a partida são o Everton, que está se recuperando de lesão, assim como Evangelista e Paulinho, que deve retornar para a final da Libertadores. Eu estou contando muito com isso, tá? Nos treinamentos, o Abel trabalhou muito as marcações, transições e construção de jogadas centralizadas, tá? Finalização e cruzamentos também foram itens a serem ajustados aí que o Abel considerou. Fica tranquilo, eu não estou dando informação aqui para o adversário, todas essas informações são públicas, tá? Elas constam no site oficial do Palmeiras e o técnico do Mirassol já as estudou, fica tranquilo, não tem nada a ver. Nosso objetivo aqui, então, é ampliar essa vantagem na liderança e manter forte o ritmo para a final da Libertadores. O time do Mirassol é um time perigoso, tá? Eu gosto de falar que é um time corajoso, porque ele tem uma filosofia de jogo baseada numa pressão alta, ou seja, marca lá em cima, não fica retrancado, transições rápidas e um jogo coletivo. Se você procurar, você não vai ver um craque no Mirassol, você vai ver um time inteiro que joga em prol de um objetivo único, a vitória, né? Muito diferente de vários times da Série A aí com salários inchados, sabe? Clubes completamente avessos ali, o que preza o fair play financeiro, né? Você vê no Mirassol uma equipe muito coesa, uma equipe administrativamente coesa e com jogadores diferenciados quando o assunto é coletividade. Não tem ego. E isso é muito perigoso, tá? Eu arrisco a dizer que esse é o fator que coloca, inclusive, o Mirassol como um dos candidatos a Libertadores, o favorito para Libertadores 26, né? A falta de ego. Então é um time que joga coletivamente, não vai ser fácil para o Palmeiras. Agora é aquele negócio, jogando fora de casa, eles vão sair para o jogo, eles não vão ficar retrancados. Isso é bom para o Palmeiras, tá? O Palmeiras vai espaçar as linhas, e é claro, no segundo tempo, Felipe Anderson entra para ajudar no meio. Provavelmente a gente vai ter Veiga também. Vamos dar uma mexida no time, né? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar. Não vai ser fácil, mas eu te convido a colocar uma energia positiva nessa partida. A gente tem falado bastante dessa questão da energia, né? Porque é aquele negócio. Quando o Palmeiras perdeu para a LDU de 3-0, muita gente comentou aqui no canal que já era. Chamou o Abel de pardal, etc. Esqueceu tudo aquilo de positivo que a gente desenvolveu, né? E eu falei, cara, gente, calma, energia positiva, vai dar, vamos tentar, vamos colocar uma boa energia. E esse conselho, meu irmão, serve para tua vida também, tá? Eu utilizo isso muito, é difícil.
que a gente passa por várias pedradas aí do dia a dia, né. Mas quanto mais energia boa você coloca no teu caminho, menos pedra você encontra. Ou se você encontra pedra, pelo menos você consegue passar por elas sem grandes lesões, né. De maneira geral, o Palmeiras então está preparado para essa partida contra o Mirassol. Não vai ser um jogo fácil e o Palmeiras espera com certeza ampliar essa vantagem, tá? O Flamengo vai enfrentar uma pedreira, porque o Santos está brigando para não cair. E eu te digo uma coisa: se o Flamengo vacilar, cara, vai perder a partida. E se o Palmeiras abrir 6 pontos, aí esquece, né? Porque aí vai ser praticamente 7 pontos, né? Vão ser os 6 pontos diretos e mais a vitória que o Palmeiras vai ter a mais, então vai ficar bem complicado para o Flamengo. É claro, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Então vamos lá, Matheus Gonçalves, ex-jogador do Flamengo, ele participou de uma partida contra o Botafogo e um negócio bem esquisito aconteceu, né. O técnico Felipe Luiz é um excelente treinador, mas ele tem um costume que eu particularmente não gosto. Ele muitas vezes vai à imprensa e expõe os jogadores do seu time. Se faz sentido ou não, se é estratégico ou não, não nos diz respeito, mas eu não acho que essa característica é uma característica muito positiva, tá. Na última partida que o Matheus Gonçalves fez pelo Flamengo, antes de ser negociado, né, contra o Botafogo, ele deu uma o Felipe Luiz veio a público falar que o Matheus Gonçalves era um excelente jogador, tinha muito para evoluir, que tinha um comportamento anárquico. O que que ele quis dizer com esse comportamento anárquico, né? Um comportamento análogo à rebeldia, ou seja, o cara não segue as orientações que ele fala, enfim, é rebelde, né? É mais ou menos isso aí, tá? Não que a anarquia seja isso, mas o que ele quis dizer foi isso, né? Um comportamento análogo à rebeldia. E aí, cara, é aquele negócio, né? O jogador foi negociado, chegou no Al Ahly, lá na Arábia Saudita, e em 11 partidas ele fez 2 gols. E aí, quando ele fez esses 2 gols, né, na última partida, ele postou o vídeo do gol e escreveu na legenda, anárquico. Basicamente uma indireta aí para o que o Felipe Luiz chamou ele, né. Então assim, o que que eu tô enxergando e por que que eu trouxe esse assunto aqui para nossa conversa de hoje? Será, tá, é uma pergunta, será que a pressão em cima do Flamengo tá maior do que nas costas do Palmeiras? Eu estava pensando nisso hoje, porque, de maneira geral, os 2 times têm conquistado títulos a todos os anos praticamente, né. Então não era para o Flamengo também estar com essa pressão toda aí. Agora a gente vê o que ele fez com o Pedro, Felipe Luiz, né, e aí o Pedro volta e joga bola, enfim. E aí esse outro cenário, aí você vê o Varela que foi a público, né, em entrevista e disse que o Flamengo tem contas a acertar com o Palmeiras, contas de Montevidéu e não sei o quê. Então, assim, eu tô começando a achar, tá? Eu posso estar equivocado, e aí você me diz nos comentários, que o Flamengo ele tá realmente assustado. Eu não sei se porque o Palmeiras tá fazendo ótimas partidas, né? Ótimas atuações, eu não sei. Agora, essa situação toda também envolvendo a CBF, né? As convocações dos jogadores, cara, eu achei isso muito zoado. Assim, é minha opinião, tá? Eu achei muito zoado. O Palmeiras perder esse número absurdo de jogadores e a CBF nem pensar em tentar remarcar, sabe, os jogos, eu realmente eu não consigo compreender isso. Então tá bom, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço, tá, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente dia após dia. Eu costumo brincar que os vídeos estão pegando muita visualização, cara, eu não esperava isso, tá. Quando eu tirei esse projeto da gaveta, há mais ou menos 4 meses atrás, ele vem de um sonho de infância, que era ser jogador, né, acho que muitos de nós que estamos aqui, tínhamos esse desejo de ser jogador profissional, né, acabou não dando certo, a vida me levou para um outro caminho, né, e graças a Deus também, as coisas caminharam muito bem e tal, mas eu tinha esse desejo de estar no esporte, sabe. Depois de um tempo esse desejo por ser jogador acabou se transformando em ser um comunicador esportivo, né. E eu posterguei isso, não vou mentir pra vocês não, enrolei, sabe. Do tipo assim: "Ah não, algum tempo a gente faz isso, tal, daqui a um tempo a gente tenta". E aí quando eu comecei a tentar eu falei: "Tá, isso é um projeto para daqui a 2, 3 anos, né". Demora muito o YouTube para começar a funcionar, né, o canal ganhar notoriedade, etcétera. Mas, gente, graças a vocês e graças a Deus, e é claro, um esforço grande que a gente faz, né, mantendo a CLT e gravando todo dia não é fácil, mas Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho e as coisas vão acontecendo, né. E graças a vocês a gente está conseguindo. Eu agradeço, tá? Do fundo do meu coração. 10 mil inscritos em 4 meses não é para qualquer um. Mais de 1.300.000 visualizações. Isso não é para cada um, para qualquer um. E não é porque eu sou bom ou mal, não tem nada a ver, é porque a torcida abraçou a ideia.
Então eu agradeço vocês do fundo do meu coração, tá? Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho e avante palestra.